Entre as pernas dela havia um cheiro de peixe morto. A frase correu pelos corredores de Whitehall como um sopro frio. Primeiro um sussurro atrás de cortinas, depois uma risada baixa, depois uma arma. Palavras que nascem na alcova raramente permanecem privadas quando pertencem a um rei. E quando o dono da queixa é Henrique VIII, um homem que já havia transformado casamentos em política e amantes em decretos, aquilo que deveria ter sido um encontro íntimo tornou-se, em poucas horas, esterco para intriga. Era janeiro de 1540, o inverno mordia as janelas do palácio e o fogo nas lareiras mal dava conta de aquecer os corredores largos e vazios. Velas tremeluziam nos salões onde até poucas horas antes havia risos e brindes ao novo enlace. Henrique, o rei que havia partido à Igreja de Roma, tomara a decisão de se unir a uma princesa germânica para reforçar laços protestantes contra a ameaça católica europeia. Havia urgência política e havia também a esperança simples, talvez até infantil, de que um novo casamento trouxesse paz ao corpo e à mente de um monarca cada vez mais marcado pela doença e pelo tempo. Quem organizou essa união foi Thomas Cromwell, o homem que transformou o aparato burocrático da coroa. Cromwell via alianças matrimoniais como peças de um jogo que poderia manter a Inglaterra sem inimigos e a coroa segura. Para convencer o rei a afastar-se da memória de suas mulheres passadas, ele recorreu à arma mais eficiente da diplomacia moderna, a imagem. Hans Holbein, o pintor que havia imortalizado cortesãos e reis com uma precisão que beirava a crueldade, foi enviado à corte de Cleves. O retrato voltou, figura elegante, rosto sereno, mãos bem postas. E Henrique, que há muito vivia entre espelhos de poder e vaidade, sorriu de alívio. O retrato prometia uma rainha adequada, jovem o bastante, protestante, mais uma aliança do que uma paixão. Mas um quadro é sempre, por definição, uma promessa de algo que ainda não aconteceu. E promessas, quando se encontram com corpos reais, podem se desfazer no ar úmido de uma alcova. Henrique, aos 49 anos, não era o jovem vigoroso que subira ao trono. Seu corpo guardava cicatrizes visíveis e invisíveis, a ferida na perna, crônica e purulenta, que o obrigava a longas jornadas de dor, a obesidade que o tornara pesado e lento, e com eles uma sombra de desconfiança e de medo. Ele precisava de um herdeiro, e precisava, talvez mais do que o país, da certeza de que um casamento traria continuidade à sua dinastia. Cromwell prometeu isso. O retrato também. O que se seguiu ao primeiro encontro entre rei e rainha foi contado de formas diferentes por observadores e cronistas, muitos dos quais tinham interesses próprios. E o que nos chegou é uma mistura de relato privado, rumor e, possivelmente, invenção política. Há quem diga que Henrique afastou-se com um gesto de repulsa, outros que riu sem prazer e saiu para caminhar. Há ainda versões que falam de um cheiro que o fez recuar. É preciso lembrar, todos esses são relatos, quase sempre colhidos nas sombras da corte. Nenhum documento oficial descreve, em termos conclusivos, que um cheiro foi provado como verdade incontestável. Ainda assim, a história se instalou. Por trás dessa história simples mora uma complexidade enorme. O casamento entre Henrique e Ana de Cleves, consumado formalmente em 6 de janeiro de 1540, não foi uma união de afetos, foi um ato diplomático. Anne, filha de um duque alemão, chegara à Inglaterra com o peso de um papel: ser a ponte entre a Inglaterra e os estados protestantes do Sacro Império. Educada em costumes e valores diferentes dos ingleses, ela trazia consigo modos contidos, religiosidade austera e um repertório de etiqueta estrangeiro que a fazia parecer àqueles acostumados ao colorido e à volubilidade da corte de Henrique excessivamente séria. Para a corte inglesa, que vivia da performance, sua reserva soou estranhíssimo. Para Anne, tudo era tentativa de adaptação em uma terra onde mal conhecia a língua. Holbein, por sua vez, tinha feito seu trabalho com a perícia exigida: registrar feições, captar presença. Mas mesmo os retratos mais fiéis são filtrados pela lente do desejo de quem os encomenda. Cromwell precisava convencer seu soberano. Ele apresentou a pintura como prova. A corte, em sua pressa por alinhar interesses, preferiu acreditar.
Uma imagem é, muitas vezes, uma decisão política. E então veio a noite em que Henrique cruzou os últimos limites entre expectativa pública e experiência privada, a noite das núpcias. O que aconteceu lá dentro é matéria de relatos fragmentados. O que pode ser dito, sem transformar rumor em fato, é que o encontro foi marcado por uma reação do rei que, aos olhos da corte, foi mais do que mera decepção pessoal. Chegou à corte como uma palavra incendiária, algo havia dado errado. E foi essa palavra que alimentou os passos seguintes. Quando uma queixa privada é transformada em causa pública, há sempre atores por trás do movimento. A corte de Henrique era um tabuleiro de interesses. Havia aqueles que olhavam para Cromwell como um reformador que roubara privilégios tradicionais, dilapidando a influência de famílias antigas. Havia os Howards, com o Duque de Norfolk na dianteira, que viam no descontentamento real a chance de recuperar poder. Em um ambiente assim, um desconforto íntimo podia ser manipulado como arma. Cromwell percebeu, talvez tarde, que arriscara demais. Sua carreira fora construída sobre a lógica da servidão eficiente. Ele transformou a vontade do rei em políticas e papéis, consolidou a ruptura com Roma, chutou as bases do velho poder feudal e, ao fazê-lo, acumulou inimigos. A aliança com Cleves era uma jogada estratégica, mas também, e não por acaso, uma vulnerabilidade. Se a união falhasse, quem pagaria o preço político? Cromwell. A corte reagiu como as cortes sempre reagem, com espetáculo. Nos dias que seguiram ao casamento, a alcova tornou-se palco de uma investigação informal. Damas foram encarregadas de acompanhar a nova rainha em banhos noturnos. Serventes abriam seus vestidos, observavam, anotavam. Os médicos foram chamados, consultaram tratamentos, aplicaram ervas e lavagens, prescreveram perfumes caros. Uma operação de correção daquilo que havia perturbado o rei pôs-se em marcha. Não apenas para consertar um possível engano, mas para criar provas de que algum erro havia sido cometido. Essa mecânica de correção tinha dupla função: restaurar a honra do rei e produzir um corpo de alegações que tornasse pública a decepção pessoal. No vácuo de documentos formais que descrevessem a natureza dessa ofensa, os sussurros e as visitas noturnas serviram como evidência contábil no tribunal da opinião pública. Era simples. Se a rainha aparecia diante das damas e não havia sinais do suposto engano, então havia prova de que algo havia sido ocultado. Ao mesmo tempo, se alguém dissesse que sentira cheiro, havia testemunha. As contradições se multiplicavam, o ruído público crescia. Anne, no centro dessa tempestade, era tanto vítima quanto peça. Havia nela um tipo de resignação prática. Não falava inglês bem, muitas vezes não compreendia as acusações feitas em torno de gestos que ela não sabia interpretar. Vez por outra, seus olhos denunciavam confusão diante das cerimônias e dos rituais de uma corte que a desejava diferente. Em um contexto que punia a mulher por sua sexualidade e por sua aparência, e até por um odor alegado, Anne era mais fragilidade do que culpada. Sua experiência humana, porém, seria transformada em narrativa pública por aqueles que tinham mais a ganhar com sua queda. É importante notar que as explicações modernas correm por várias trilhas para tentar compreender o que aconteceu naquela noite. Alguns historiadores apontam para razões políticas e psicológicas. Henrique, marcado por dor crônica, medo de impotência, ressentimento contra um parceiro que o havia traído antes, poderia ter reagido de modo desproporcional, projetando sua insegurança em um julgamento estético e em acusações de engano. Outros sugerem hipóteses médicas, como condições que alteram odores corporais, citando diagnósticos modernos como a trimetilaminuria, uma condição metabólica que faz exalar um odor forte, semelhante a peixe. Ainda assim, essas são sugestões, inferências feitas com 5 séculos de distância. Não são documentos, são tentativas de sombra para iluminar um gesto obscurecido por rumores e interesses. Naquele palácio engaiolado pela corte, decisões fundamentais começaram a brotar do que deveria ter permanecido entre lençóis. Tomadas isoladas de um rei feroz foram transformadas em justificativa para sanções. Cromwell, que até ali tinha sido o braço direito do rei, viu o cenário mudar com velocidade.
Seus inimigos buscaram provas em cada declaração. Suas reformas foram reinterpretadas como traição à velha nobreza. A acusação, seja sobre um odor, sobre uma falsificação do retrato, sobre a incompetência de um negociador, passou a ser a notícia que interessava. Enquanto isso, o próprio Henrique oscilava entre a dúvida e o furor. Um homem que havia quebrado a igreja por sua vontade e seus desejos, agora se via refém de sensações corporais e de memórias. Ele que, tantas vezes, transformara reason into law, sentia agora a urgência de uma necessidade íntima virar sentença. O rei, que publicamente reinava com pulso de ferro, nas câmaras privadas mostrava a fragilidade de quem teme não cumprir a principal tarefa de um monarca, deixar herdeiros. O que parecia uma questão de pele logo adquiriu status de crise de Estado. As facções da corte não estavam apenas observando, estavam agindo. O Duque de Norfolk e os Howards, cujos interesses tinham sido prejudicados pelas políticas de Cromwell, viram ali uma oportunidade de reerguer sua influência. Movimentos sutis, alianças sussurradas, cartas delicadas, tudo passou a girar em torno de um núcleo cada vez mais claro: desacreditar Cromwell. O retrato tornou-se, na narrativa que se armava, a prova de uma falha de julgamento. A falha de julgamento, a prova da impossibilidade de manter um homem que cometera tamanho erro no governo. Cromwell, por natureza, era um administrador frio e eficaz. Mas nas festas silenciosas da corte, nos corredores onde a língua cortava mais do que lâminas, sua habilidade não bastou. Ele tinha reestruturado o poder real em bases legais e administrativas, mas não havia construído uma base de simpatia entre aqueles que sentiam perder privilégios. E em política, a simpatia muitas vezes vale mais do que a razão. A história de uma noite perturbada transformou-se em pretexto para retirar daquele homem o apoio que o sustentava. Foi nesse clima de pressa e de cálculo que as ações começaram a se suceder com rapidez incomum. Não se tratava apenas de limpar a imagem do rei ou de reparar uma ofensa suposta. Tratava-se de remodelar a corte, reordenar favores, reatribuir terras e títulos. O casamento com Anne, que deveria ser uma consolação política, estava se tornando uma peça desconfortável demais para permanecer como estava. E quando um problema privado fornece munição política, os cortesões mais capazes de manobrar somam-se com prazer ao coro. Entre capítulos de conspiração e idas e vindas de damas de companhia, havia cenas de intimidade brutalmente públicas. Às vezes, o rei fazia visitas noturnas à nova rainha. Outras, caminhava sozinho nos jardins, tomado por um pensamento que era ao mesmo tempo físico e simbólico. A imagem que havia comprado com o retrato não correspondia ao que seu corpo fora capaz de aceitar. Aqui, novamente, cabe perguntar: o que é mais real? O julgamento do rei ou a realidade do corpo? E quem escreve a história, quando ambos descrevem mundos diferentes? Enquanto a corte investigava, os médicos eram consultados com diligência que beirava a superstição. Ervas, emplastros, banhos, perfumes caros. Tudo isso foi tentado não apenas para tratar um possível problema físico, mas para produzir uma narrativa de cura que justificasse o retorno do rei ao favor público, ou, ao menos, que impedisse que sua reputação íntima se tornasse prova de uma traição política. O que se buscava, no fundo, era transformar uma percepção subjetiva em dado objetivo. Era necessário provar que havia de fato um problema, e que esse problema justificava consequências políticas. No meio desse movimento, Anne foi submetida a práticas que hoje nos pareceriam invasivas. Damas supervisionando banhos, servas relatando sinais, médicos observando. Cada gesto seu era lido em busca de prova. Cada recusa, cada silêncio interpretados como conivência. A dignidade de uma mulher estrangeira foi reduzida ao ponto de verificação. É impossível não sentir compaixão por ela. Trazida a um país desconhecido, falante de outro idioma, colocada no epicentro de um jogo que não compreendia completamente. A estratégia de sobrevivência que empreendeu, resignação, paciência, adaptação, acabaria por salvá-la mais tarde. Mas naquele momento, ela era a imagem de uma injustiça.
E o rei? Henrique estava dividido entre abandonar um sonho e manter sua autoridade intacta. Em público, era rei absoluto, em particular, um homem perseguido por seus próprios temores. Seus atos seguintes, por isso, devem ser entendidos como fruto de uma combinação perigosa: a vontade de demonstrar soberania, o desespero por um herdeiro e a possibilidade, sempre presente, de ser manipulado por aqueles que desejavam seu ouro e seu poder. A máquina do rumor, então, acelerou. O que começara como uma queixa privada juntou-se a cartas envenenadas e comentários plantados em jantares. Uma palavra dita num quarto passou a viver em todos os salões. Cromwell viu suas defesas reduzidas ao silêncio. Sua habilidade técnica não valia perante um rei cuja confiança vacilava. O jogo político havia mudado as regras. Agora, a percepção do rei era prova suficiente para a queda. No centro de tudo, permanece uma questão que atravessa os séculos. Até que ponto a experiência subjetiva de um soberano pode servir de justificativa para reordenar o Estado? Quando a percepção de um homem se transforma em decreto que move julgamentos e redistribui poder, que tipo de verdade estamos produzindo? E mais ainda, como julgar um gesto íntimo quando os historiadores, tendo apenas fragmentos, tentam decifrar suas causas e consequências? Alguns meses depois daqueles primeiros dias frios, as consequências políticas começariam a se desenrolar com brutalidade. Mas, naquele momento, enquanto as velas ainda queimavam e os corredores ecoavam sussurros, a corte já se organizava. Cartas chegavam às mesas certas, encontros secretos eram marcados e a figura de Cromwell começou a aparecer em conversas que não lhe eram favoráveis. E Henrique, no fundo de si, sentia que algo essencial se rompia, não apenas em seu leito, mas no tecido político que sustentava seu reinado. Se a história tivesse sido apenas sobre um mal-entendido privado, talvez tivesse terminado ali, nas sombras de uma cama. Mas numa corte, onde a política se alimenta de detalhes pessoais, raros são os incidentes que não se transformam em catástrofe pública. E quando o cheiro, real ou imaginado, se tornou uma palavra pronunciada autossuficiente para reverberar nas paredes do poder, o destino de homens e mulheres começou a ser escrito com tinta envenenada. Se esta história está lhe intrigando, deixe nos comentários. Você acha que o caso foi causado por algo físico, uma condição, um odor real, ou foi, sobretudo, uma arma política construída sobre a insegurança de um rei? Fica comigo, há ainda muito a desvendar. Nos dias que se seguiram, o que parecia uma simples desconfiança tornou-se um jogo de provas. A corte exigiu inspeções. Testemunhas foram conversadas em voz baixa. Damas da Casa Real foram incumbidas de observar a nova rainha com olhos clínicos. Cada relatório informal alimentava a narrativa de que algo havia sido ocultado. Ao mesmo tempo, nos salões onde rédeas e influências se discutiam, surgiram planos para minar o poder de Cromwell, responsabilizando-o por um casamento que, na opinião dos rivais, não deveria ter ocorrido daquele modo. A retórica usada por esses rivais era eficiente porque partia de suposições que muitos na corte estavam dispostos a aceitar: que o rei, enganado, tinha o direito de corrigir a própria humilhação, que o ministro que o persuadira a aceitar um retrato em vez de uma presença real havia falhado em sua função, e que, portanto, era legítimo punir o funcionário que cometera tal erro. Era uma lógica circular, mas mortal. Culpava-se o mensageiro por um recado que o senhor não quisera avaliar pessoalmente. Cromwell, por sua parte, não era incapaz de respostas. Homem de engenho, ele tentou domesticar os rumores com ações racionais. Promoveu novos discursos sobre a utilidade da aliança, organizou encontros públicos para mostrar que a rainha era tratável, tentou reconstruir a narrativa em torno dos benefícios geopolíticos do enlace. Mas a dinâmica do escândalo ultrapassava sua capacidade técnica. O embate naquela corte já não se resolvia com memorandos ou reformas. Resolvia-se com favores antigos sendo ressuscitados e com promessas velhas sendo relembradas.
E é aqui que a história, ao mesmo tempo pessoal e política, nos oferece uma lição sobre como o poder transforma percepções privadas em vereditos públicos. Quando a voz de um rei pronuncia repulsa, quando a boca de um monarca junta-se ao coro de uma elite descontente, quando a acusação privada encontra quem a amplifica, surgem consequências que ultrapassam a honra de um indivíduo. Surgem decisões que mudam vidas. A sombra desse processo atingia todos os cantos do palácio. Jovens cortesãos sussurravam sobre carreiras em jogo. Antigos senhores abriam os olhos para a chance de recuperar posições perdidas. E no meio de tudo, Anne tentava entender em que lugar a Nova Inglaterra a colocara. A despeito de sua posição de rainha, ela era uma estrangeira sem base entre os poderosos locais, cuja valia pública poderia ser julgada por detalhes íntimos que jamais pediu para ver examinados. As noites seguintes foram de tensa espera. Henrique alternava entre momentos de introspecção e explosões de decisão. Acomodado em sua poltrona de rei, lembrava-se das anteriores paixões, dos casamentos desfeitos, das lavações de honra que havia ordenado. E em sua mente, talvez mais que qualquer cheiro, o que pesava era a lembrança de sua própria finitude. O corpo que falha, a necessidade de um herdeiro, a fama que não quer ver abalada por um erro humano. O poder, naquele instante, não o protegia de sentir-se pequeno. E essa sensação era venenosa quando vertida em julgamentos públicos. Enquanto isso, os Howards não dormiam sobre sua oportunidade. Eles começaram a mover homens leais, a insinuar que Cromwell havia ultrapassado limites, que sua ambição crescera demais. Caso por caso, passo a passo, plantavam suspeitas. A corte, que havia sorrido diante do retrato, agora precisava apontar culpados. O jogo tinha pernas curtas, mas passos largos. Derrubar o homem que pusera a Inglaterra em rota de reformas seria para eles restituir um equilíbrio de poder que julgavam perdido. E aí começa a se formar a teia que, nos meses seguintes, apertaria sobre Cromwell. No momento em que a acusação, assente sobre a experiência íntima de um rei e narrativas sussurradas, começou a ser aceita como base para decisões públicas, o destino político do arquiteto da aliança estava selado. Não haveria apenas uma resposta de Estado, haveria uma reação pública, escarnecida, que buscaria nomes para responsabilizar. Porém, antes que as lâminas caíssem, havia ainda peças para mover. Assessores procuravam aconselhamento, bispos escreviam cartas, embaixadores trocavam recados discretos sobre as consequências internacionais daquela corrente interna. A Inglaterra, que até então parecia uma máquina eficiente nas mãos de um administrador capaz, mostrava-se vulnerável ao capricho do rumor. A política, como sempre, encontrava seu ponto fraco no corpo humano e na capacidade humana de multiplicar histórias. Quando, nas semanas seguintes, se multiplicaram sinais de que algo grave poderia acontecer, poucos no palácio imaginavam a velocidade com que a maquinaria do poder se moveria. Alguns acreditavam que bastaria demonstrar a futilidade do rumor. Outros, os mais pragmáticos, já contavam as fichas. Quem receberia títulos se Cromwell caísse? Quem ganharia terras? Quem ascenderia? Em uma corte onde os favores valiam mais que leis, a resposta a essa pergunta era, muitas vezes, mais decisiva do que qualquer ordem real. E aí começa a se formar a teia que, nos meses seguintes, apertaria sobre Cromwell. No momento em que a acusação, assente sobre a experiência íntima de um rei e narrativas sussurradas, começou a ser aceita como base para decisões públicas, o destino político do arquiteto da aliança estava selado. Não haveria apenas uma resposta de Estado, haveria uma reação pública, escarnecida, que buscaria nomes para responsabilizar. Porém, antes que as lâminas caíssem, havia ainda peças para mover. Assessores procuravam aconselhamento, bispos escreviam cartas, embaixadores trocavam recados discretos sobre as consequências internacionais daquela corrente interna. A Inglaterra, que até então parecia uma máquina eficiente nas mãos de um administrador capaz, mostrava-se vulnerável ao capricho do rumor.
A política, como sempre, encontrava seu ponto fraco no corpo humano e na capacidade humana de multiplicar histórias. Quando, nas semanas seguintes, se multiplicaram sinais de que algo grave poderia acontecer, poucos no palácio imaginavam a velocidade com que a maquinaria do poder se moveria. Alguns acreditavam que bastaria demonstrar a futilidade do rumor. Outros, os mais pragmáticos, já contavam as fichas. Quem receberia título se Cromwell caísse? Quem ganharia terras? Quem ascenderia? Em uma corte onde os favores valiam mais que leis, a resposta a essa pergunta era muitas vezes mais decisiva do que qualquer ordem real. E assim, o rumor que poderia ter sido esquecido após uma noite desconfortável foi alimentado pela política. A acusação, repetida, ganhou densidade. O que havia pertencido a uma alcova tornou-se propriedade pública. O destino das vidas envolvidas começava a ser traçado por mãos invisíveis que nunca tinham entrado no quarto onde a suposta ofensa teria ocorrido. E a pergunta que se impõe segue sendo a mesma. Foi um odor real, um erro de julgamento, uma manipulação fria ou uma combinação de todos esses elementos? A partir daquele momento, poucas coisas seriam como antes. O palácio, que antes respirava apenas poder, agora exalava medo. E no centro desse medo, o que mais se destacava não eram as falas registradas em cartório, mas os olhos que olhavam para o rei em busca de permissão para agir. Porque quando o monarca fala, a corte transforma suas palavras em aço. E quando o monarca diz ter sido enganado, aqueles que o cercam encontram justificativa para redesenhar o mapa do poder. Os próximos dias prometiam confrontos. Já não se tratava apenas de reputações, tratava-se de vidas sendo reescritas. E enquanto o rumor percorre as paredes de Whitehall, há uma certeza amarga. A história que parecia mudar com um gesto íntimo ainda carregaria, por muito tempo, as marcas daquele odor reivindicado, fosse ele real, imaginado ou fabricado. A trama que nascia das sombras daquela alcova não tardou a revelar sua capacidade de devorar carreiras. Nos salões, o jogo mudou de ritmo. Não eram apenas palavras que circulavam, mas ordens disfarçadas, convites diplomáticos que escondiam armadilhas e sorrisos que, em pouco tempo, se transformaram em bisturis. Os Howards, cujo poder havia sido percebido como ameaçado pelas reformas de Cromwell, moveram-se com a calma predatória de quem sabe esperar o momento certo para morder. Cartas veladas, lembranças de ofensas antigas, elogios que soavam como críticas, tudo foi alinhavado para que a aparente ofensa íntima do rei se convertesse em base para golpes públicos. Thomas Cromwell, o homem que havia redesenhado a administração inglesa com mão técnica e sem sentimentalismos, descobriu que sua virtude era também sua fraqueza. Acostumado a operar por meio de escritórios e decretos, ele não tinha a teia de lealdades que sustentava a velha aristocracia, e os inimigos que criaram agora encontravam terreno fértil. O escândalo da alcova, desta vez ampliado por insinuações, testemunhos recolhidos a portas fechadas e a necessidade do soberano de se provar, fez com que a confiança do rei, vacilante desde a noite de núpcias, se tornasse volátil. Em questão de semanas, a máquina que operaria a queda do ministro se montou com precisão. Não houve, nesses meses, longos julgamentos públicos cheios de testemunhos formais. O processo que consumaria a ruína de Cromwell seguiu a lógica dos palácios. Reescrever culpabilidades por meio de narrativas, isolar o acusado e cercar o rei de remadores dispostos a levar-lhe a vontade. Em julho de 1540, a execução foi marcada. Em 28 de julho daquele ano, Thomas Cromwell foi levado à forca. A data entrou para os registros. A rapidez com que se deu seu declínio, do ápice do poder à cabeça enterrada no chão, é por si só uma lição sobre a fragilidade do poder que assenta apenas em eficácia administrativa e não em capilaridade social. A queda do homem que trouxera Anne de Cleves à corte teve efeito cascata.
Naquele mesmo período, as engrenagens políticas foram acetinadas por outra pressa do rei, o desejo de substituição, de recuperar uma imagem de vigor que a percepção íntima havia abalado. Catherine Howard, jovem descomplicada e parte da rede de parentesco dos Howards, surge então como solução pronta, ou como objeto de desejo que convinha aos interesses daquela família. O casamento com Catherine foi celebrado com rapidez. O contraste com Anne de Cleves não poderia ser mais nítido. A estrangeira contida e cautelosa foi trocada por uma jovem cuja vivacidade parecia restaurar ao menos a aparência de juventude do rei. Mas a mesma pressa que ergue com facilidade costuma derrubar com igual rapidez. Catherine, que trouxe ao palácio a lufada de ar que muitos desejavam, também se tornou vítima da intensidade do escopo real. Acusações sobre sua conduta, tanto passadas quanto presentes, foram investigadas. Em 1542, as denúncias de adultério e de relações anteriores que teriam comprometido sua reputação conduziram a uma queda igualmente dramática. Catherine Howard foi julgada e executada em 13 de fevereiro de 1542. Aquele palácio que transformara uma mulher estrangeira em objeto de suspeita agora aplicava o mesmo mecanismo contra uma nativa, cuja história privada se tornara moeda de troca. A repetição do padrão, o uso da sexualidade feminina como arma política, era a prova de que o que ocorreu com Anne não fora um acidente isolado, mas parte de uma lógica recorrente. Enquanto facções subiam e desciam, Henrique VIII seguia a trilha de seu corpo e de suas necessidades com menor proeza do que com seus antigos decretos. A ferida de perna que nunca sarou por completo, a obesidade que lhe roubara a mobilidade e a dor crônica que moldava seu humor não foram detalhes marginais. Foram fatores que o tornaram mais sujeito a medos íntimos e a interpretações instintivas. Um monarca que havia feito da vontade pessoal lei, agora via seus impulsos transformarem o destino de outrem. E no fim das contas, sua busca por segurança dinástica produziu instabilidade política e justiça com a velocidade de um vendaval. No entanto, nem todas as personagens daquele capítulo emergiram destruídas. Anne de Cleves, surpreendentemente, navegou para um destino que mistura derrota e proteção. O casamento foi anulado alguns meses depois. Em julho de 1540, a união foi dissolvida por razões formais. E Anne aceitou a anulação com uma dignidade que, à época, deixou perplexos muitos observadores. Recebeu um acordo financeiro generoso e foi instalada numa posição segura, cuidada por pensões e propriedades suficientes para lhe assegurar uma existência livre da pobreza. Mais do que isso, foi tratada de modo a não ser humilhada além da necessidade. O rei, em gesto calculado de magnanimidade ou de conveniência política, declarou-a a irmã do rei e assegurou-lhe um posto confortável na ordem social inglesa. Assim, a mulher que fora alvo de rumores e inspeções converteu-se em figura de transição. Rejeitada no leito real, respeitada em público, poupada da cabeça que caíra de outros. A trajetória de Anne é, nesse sentido, paradoxal e instrutiva. Por um lado, ela foi vítima de uma sequência que expôs sua ignorância do idioma, de costumes e das expectativas da corte. Por outro lado, foi poupada por circunstâncias que envolveram cálculo político, generosidade e talvez reconhecimento de que ela não fora culpada de nenhum delito passível de pena maior. Sua sobrevivência se deu tanto por sua resignação, quanto pela utilidade política de manter uma rainha descartada, mas não escorraçada. Anne viveu o resto de seus dias longe das câmeras da história sensacionalista, com relativa tranquilidade, até sua morte em 1557. A leitura disso nos oferece um nó moral. Ser poupada não significou para Anne vitória absoluta. Foi, antes, uma saída negociada num tabuleiro sangrento. Voltando ao epicentro do escândalo, é necessário insistir na distinção entre relato e prova. Os documentos oficiais da corte, administração e tratados permanecem surpreendentemente silenciosos quanto ao que exatamente teria ocorrido naquela noite de núpcias. Não existe entre as actas formais do governo uma sentença que declare a existência do tal cheiro. O que temos são relatos privados, versões de cortesãos, anotações de embaixadores e cronistas, fontes que, como bem sabemos, trazem sempre alguma coloração de interesse. Por isso, quando repetimos a frase que abriu esta narrativa, a que se colou a história como mancha indelével, devemos fazer uma pausa e lembrar.
A frase foi dita? Foi cochichada? Foi inventada para servir a objetivos? Ou foi talvez o fio tênue que, ao ser puxado, revelou alianças e invejas ocultas? Nos séculos que se seguiram, historiadores e médicos tentaram lançar luz sobre as possíveis causas concretas daquele episódio. Em séculos mais próximos, sugeriu-se a existência de condições médicas capazes de produzir odores corporais fortes, e uma hipótese que ganhou popularidade é a conhecida por seu nome técnico, trimetilaminanuria. Trata-se de uma desordem metabólica rara que impede o corpo de metabolizar corretamente uma substância. O resultado pode ser um odor descrito por pacientes como semelhante a peixe podre. Alguns pesquisadores modernos, ao revisitar relatos da corte, propuseram que Anne poderia ter um problema dessa natureza. Mas aqui é forçoso lembrar as regras do bom historiador. Hipóteses médicas formuladas 5 séculos depois não substituem documentos contemporâneos. Servem apenas como lentes diferentes com que tentamos entender gestos humanos que, sem mais provas, permanecem enigmáticos. Outras explicações, menos clínicas e mais prosaicas, também foram aventadas. Roupas mal lavadas em trânsito, problemas de conservação de tecidos em viagens longas, diferenças culturais em higiene pessoal. Itens que, no século XVI, podiam significar divergência de prática e não moralidade. Lembrar que Anne vinha de uma corte germânica, onde ritos e perfumes, banhos e moderação tinham medidas diversas, ajuda a relativizar julgamentos rápidos. Também é possível que o que incomodou Henrique fosse menos um odor literal e mais uma sensação de inadequação. O corpo do outro, a expectativa frustrada, a percepção de falha que um rei não podia tolerar. Em última análise, as teorias variam entre o físico, o cultural e o psicológico, e muitas vezes entre as 3 vertentes ao mesmo tempo. É imprescindível ainda insistir em uma distinção metodológica. Admitir hipóteses médicas, culturais ou psicológicas não equivale a prová-las. O que temos é uma teia de possibilidades que iluminam, cada qual à sua maneira, os meandros de um evento privado que se transformou em incêndio público. Quando os historiadores recorrem a diagnósticos médicos, o fazem para preencher lacunas interpretativas, mas sempre ao risco de anacronismo, aplicar categorias modernas a comportamentos e situações que existiam num contexto social e simbólico diverso. Por isso, qualificar essas hipóteses como possíveis e prováveis é uma obrigação epistemológica. Enquanto as discussões acadêmicas multiplicavam explicações, a corte inglesa aprendeu outra lição prática e cruel. Intimidade e poder são territórios porosos. Um murmúrio numa alcova serviu de justificativa plausível para retirar de cena um dos mais hábeis administradores que já tivera. Serviu também para realinhar influências e reverter ganhos. E, paradoxalmente, a mesma dinâmica que ameaçara Anne mais que protegeu em seguida, pois a coroa descobriu sua utilidade em poupá-la, num gesto que protegia também a si mesma contra possíveis questionamentos internacionais sobre tratamento de uma princesa estrangeira. O poder, em suma, é sempre pragmático, mata quando convém e conserva quando é útil. Há uma dimensão moral nessa história que merece atenção. Acusações que se assentam sobre a sexualidade feminina, a aparência ou o corpo, corporificam um padrão histórico de controle e subjugação. O que se fez com Anne, inspecionada, vigiada, reduzida à prova, é sintoma de uma política que usa o corpo feminino como testemunho e castigo. A desproporção entre a leveza do gesto alegado, um desconforto, um odor, e a gravidade das respostas políticas, derrubada de ministros, reorganização de forças, execuções, demonstra que, em cortes monárquicas, os intimismos servem como pretexto para reformas de poder. A mulher, figura custodiada tanto pelo desejo quanto pelo medo, torna-se palco onde se exercitam punições que atingem bem além de sua pele. A história coletiva também mostrou que rumores, quando bem alimentados, operam como verdade por repetição. A corte, com sua economia de favores e ódios, não precisava de verdades para agir. Bastava a percepção do rei, combinada com a disposição de atores interessados em capitalizar sobre ela. Assim, se cobrem de razão atos que, em outras circunstâncias, seriam inverificáveis. A verdade nessa arena é menos algo que se prova do que algo que se impõe.
E quando uma palavra sai da boca do monarca, as paredes do palácio reescrevem-se. 5 séculos depois, ainda nos vemos obcecados por essa cena. Talvez porque ela encarna com clareza o encontro fatal entre o íntimo e o público, entre corpo e Estado, entre rumor e justiça. Fazemos perguntas. Até que ponto o gesto de um homem envelhecido e doente deve moldar decisões que alteram a vida de inúmeros outros? Como distinguir a verdade de um rei da construção de um mito de corte? E qual é, de fato, a responsabilidade dos conselheiros que cercam o trono? Servidores que aconselham, mas que, quando lhes convém, também manipulam. Ao refletirmos sobre essas perguntas, é útil olhar para as ramificações mais longas dessa história. A queda de Cromwell sinalizou aos futuros administradores que competência não é proteção absoluta, que a habilidade técnica pode ser varrida pela máquina de ressentimentos. A ascensão temporária dos Howards mostrou que o retorno às velhas redes de parentesco e influência sempre pode reagir às investidas modernas de reforma. A vida posterior de Anne demonstrou que, em palcos de poder, a resignação calculada e a adaptação cultural são formas de sobrevivência, ainda que a dignidade que se preserva seja retalhada pela própria necessidade de ser útil para ser poutada. E o rei? Henrique viveu seus últimos anos marcado por dores, por declínios físicos e por uma paranoia que, por vezes, se manifestava em decisões abruptas. Ele morreu em 1547, deixando para a história uma imagem complexa. Um soberano que transformou o mapa religioso e constitucional da Inglaterra, mas que também utilizou sua autoridade para satisfazer desejos pessoais e para remodelar vidas a partir de inquietudes íntimas. Sua biografia mostra como a grandeza política pode conviver com a fragilidade humana, e como a última, às vezes, dita a primeira. Encerrar essa reconstrução sem retornar à pergunta que tudo inicia seria negligência. Entre as pernas dela havia um cheiro de peixe morto. A frase que se adensou no imaginário tornou-se ao longo do tempo algo entre relato e metáfora. Para alguns, pode ter existido um odor real, uma condição clínica ou um problema de higiene agravado por viagens e costumes. Para outros, foi a tradução figurada do medo de um homem incapaz de honrar sua virilidade como rei. Para muitos, foi, sobretudo, uma lâmina política erguida por mãos que aguardavam um momento certo para atacar. Todas as explicações são, em parte, plausíveis. Todas carecem, na mesma medida, de provas documentais concluentes. E é talvez aí que mora a lição mais nítida. A história que nos contaram volta e meia une fato, interpretação e interesse até formar um padrão que parece verdade. Desenredar essa teia exige não apenas curiosidade, mas humildade. Reconhecer que, muitas vezes, o que resta são ecos de vozes, peças fragmentadas e intenções ocultas. Cabe ao observador moderno separar o varrido do possível, medir a qualidade das fontes e, sobretudo, entender que narrativas públicas sobre o privado sempre servem a algo além da simples informação, servem ao poder. Se, ao final, você tem uma opinião sobre o que realmente ocorreu naquela noite gelada de janeiro de 1540, se crê mais em uma causa física, em um atropelo cultural ou em uma fabricação política articulada por adversários de Cromwell, deixe sua hipótese nos comentários. A história é feita também desses debates, e cada interpretação nos ajuda a desenhar um mapa mais rico das forças que movem homens e mulheres. Se gostou desta reconstrução, curta, siga o canal e conte qual teoria você acha mais convincente, e compartilhe com alguém que se encanta por histórias em que o privado e o público se encontram com consequências históricas.